Novidade para você. Ele não respondeu, mas ele mudou a frustração. Ele não respondeu, mas ele agiu. Ele não respondeu, mas ele se movimentou. Aleluia. Então não se preocupe com a resposta do Senhor. Creia que ele está se movimentando na eternidade ao seu favor, no nome de Jesus. Desiste, porque sabe que a bênção não está no começo, sabe que a bênção não está no meio, sabe que a bênção está no final. Então é preciso esperar, confiar e insistir e acreditar no final. E Deus está derramando a sua vitória sobre nós. E o convite desta noite para nós é sair do natural. Você quer milagre? Você quer viver o sobrenatural? Você quer que suas orações se tornem orações respondidas? Saia do natural. Nós precisamos experimentar o sobrenatural em Cristo. E a multiplicação é um convite para isso. Porque nenhuma multiplicação será natural. Homens comuns não podem multiplicar. Eita, meu Deus. Mulheres comuns, irmãos, não podem multiplicar. Apenas homens e mulheres espirituais é que podem multiplicar ou viver a multiplicação. Amém? Amém. No texto é que Deus estava pronto a abençoar Pedro, mas precisava chegar no momento certo. Diga comigo nesta noite: Deus está pronto a me abençoar, mas eu preciso esperar o tempo certo. O nosso Deus está pronto a nos abençoar, irmãos. Mas muitas das vezes nós não vamos para Deus assim. Nós não vamos para Deus entendendo o nosso lugar nele. O nosso lugar em Deus, eu estava aplicando aula essa semana e Deus me lembrou, na segunda-feira, o Ari vai lembrar disso. O nosso lugar em Deus, irmãos, é um lugar de autoridade. Duas coisas que nós precisamos saber em Deus: quem somos e qual autoridade possuímos. O texto de Efésios capítulo 1 vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e que Ele está assentado a um trono. Efésios capítulo 2 diz que nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos assentados com Ele neste trono. Isso significa que todo principado e potestade está sob o domínio da igreja, porque Cristo é o seu cabeça. Se nós entendermos a nossa posição e quem somos, nós vamos mudar a nossa maneira de ver, nós vamos mudar a nossa maneira de agir. Ouvimos ao Senhor. O tempo de maior esfriamento da nossa vida é porque nós não ouvimos ao Senhor. O tempo onde a gente sente a nossa chama se apagar é porque nós não estamos ouvindo ao Senhor. Porque quem escuta ao Senhor mantém a sua chama acesa. A sua chama sempre tem lenha, ou melhor dizendo, o seu altar sempre tem lenha, porque ele está ouvindo o Senhor. Sempre ele tem algo para queimar ao Senhor. Sempre ele tem algo para ouvir com os direcionamentos de Deus. Agora, quem não escuta Deus esfria o seu coração muito rápido. Então, o primeiro ponto é: você está ouvindo a Deus? Porque se você está ouvindo a Deus, tem direção. Se tem direção, não há por que você se sentir perdido, confuso. Diga comigo: tem direção. Tem direção. Diga, irmão, diga: tem direção. Tem direção. Mas precisa ouvi-lo. É preciso ouvi-lo. E ao escutá-lo, é preciso obedecê-lo. E qual foi a ordem de Jesus a Pedro? Jesus disse para Pedro: se afaste da praia. Há uma revelação tão poderosa, irmãos, desse se afastar da praia. Se afastar da praia é se afastar da terra, é se afastar daquilo que é carnal, é se afastar daquilo que é comum.
O Senhor a todo momento está dizendo para nós: olhem para o céu, olhem para o autor e consumador da nossa fé, que é Ele, mas a todos os momentos nós estamos olhando para a terra. Aleluia! E quer que eu deixe um exemplo, o que você está olhando, o que eu posso estar olhando? A gente sempre está olhando para a vida de alguém. A gente sempre está olhando para a vida daqueles que estão insatisfeitos. A gente sempre está olhando para a vida daquele que não quer levar o Evangelho a sério. Ao invés da gente olharmos para quem vai nos elevar, para quem vai nos entregar até Jesus, para quem vai potencializar a nossa fé. Mas não, nós sempre olhamos para aqueles que não querem fazer, para aqueles que querem parar. Nós olhamos para aqueles que querem se afastar de Deus. Aleluia! Nós ouvimos grandes testemunhos de pastores de igreja e nós nos gloriamos, sim. Mas nós nos alegramos pouco, porque rapidamente, pastor Genildo, os testemunhos se esquecem. Mas quando nós ouvimos um escândalo, nós ressuscitamos eles por meses. Sabe por quê? Porque nós olhamos para a terra. A igreja de Jesus precisa sair do comum, irmão. Porque problemas toda a igreja sempre tem e sempre terá. Mas homens e mulheres que olham para o autor e consumador da nossa fé não se perdem, não param, não esfriam. O problema é que nós olhamos. Sabe por que nós nos frustramos com liderança e pastores? Porque nós olhamos para a terra. Porque quando olhamos para a terra, nós entregamos o nosso coração para ela. Quantos de nós, irmãos, dizemos que queremos ser salvos, mas se Jesus fala assim: eu vou voltar para você hoje, você logo diz não. Sabe por quê? Porque você tem muito o que fazer nesta terra. É forte. A igreja está se apaixonando pelo ministério e pela igreja. Eu amo a igreja e amo Cristo. Mas se Jesus falar para mim: Rodrigo, chegou a tua hora, eu digo: agora, Jesus. Sabe por quê? Porque eu não deixei nada para trás. Eu não deixei nada para fazer depois. Eu não deixei. Quando você está dizendo assim: Deus, eis-me aqui, Ele está gritando de lá: eu te vejo. Você não está invisível. O texto vai nos afirmar que Ele notou. A gente acha que nós passamos despercebido por Deus. A gente acha que Deus está tão ocupado com todo mundo que Ele não percebe os seus filhos. Mas deixa eu refrescar a memória. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso significa que o Senhor Deus está com os olhos fitados para a terra, olhando para os seus filhos, olhando para a humanidade e esperando apenas que nós nos colocamos nos nossos lugares. Lugar de entrega, lugar de arrependimento, lugar de confiança, lugar de espera para nos responder aquilo que esperamos. Sim, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Então Ele te vê. Mesmo no meio das nossas frustrações, o Senhor nos vê. Parece que não, né, irmãos? Ou você já passou por frustração que não foi respondida? Porque eu já. Deus. Eu já passei por frustrações que clamei ao Senhor e Ele não respondeu. Mas deixa eu contar uma novidade para você. Ele não respondeu, mas Ele mudou a frustração. Ele não respondeu, mas Ele agiu. Ele não respondeu, mas Ele se movimentou. Aleluia. Então não se preocupe com a resposta do Senhor. Creia que Ele está se movimentando na eternidade ao seu favor, no nome de Jesus. Aleluia. No altar da Iuna, a igreja brasileira está prestes a perder a fama. Aleluia. Porque a fama que carregamos não é uma fama cristã, é uma fama de sucesso apenas.
é uma forma de riqueza apenas. Aleluia. Precisamos de fato nos afastar da terra. E claro, para não cair em confusão, eu não estou. Aleluia. É preciso ter profundidade para experimentar o sobrenatural, para que a multiplicação chegue até as nossas mãos. Não dá para viver multiplicação no raso. No raso você não vai encontrar nada. No raso a sua rede vai ficar vazia. No raso não terão grandes peixes, porque grandes peixes não é levado pelas ondas, irmãos. Aleluia. Bons pescadores sabem disso. Que os peixes pequenos sim são levados pelas ondas, porque eles não conseguem nadar contra as ondas. Mas grandes peixes só se encontram em alto mar. Aleluia! Só as coisas grandes que se encontram na profundidade em Cristo. Então eu e você, nós precisamos ir para o mais profundo. Bispo, eu já orei hoje 10 minutos. Só 10 minutos, irmão. Eu vou te dar uns pedidos de oração para você ficar pelo menos 1 hora. Pastor Genildo, começa a enviar mensagem para esse povo. Fulano está precisando de oração. Ora, manda o nome, manda o problema. Porque vai aumentar o tempo de oração. Sabe por que, irmãos, que a gente não tem paciência na oração? Porque Deus, Ele é apenas o nosso Deus, Ele não é o nosso amigo. Porque quando Deus se torna amigo, a gente fica com Ele e perde as horas. Quarta-feira agora o pastor Robson estava na igreja ministrando e ele disse: irmãos, você que lê a Bíblia, dá sono, não dá? Dá sono, irmão, você lê a Bíblia? Quem dá sono, levanta a mão que eu vou orar por você hoje. Glória, eu recebo. Amém. Porque não dá sono, irmãos. As pessoas sentam na minha sala para ler a Bíblia. Quando eu vou perceber as 2 horas da manhã, eu falo: Jesus, eu tenho que dormir. Porque eu entendi o segredo não é uma religião, o segredo não é frequentar um templo, o segredo não é fazer parte de um culto, o segredo é fazer parte dele. Aleluia. Porque onde ele está, eu quero estar. Se é numa casa de oração, eu quero estar. Se é num culto, eu quero estar. Se é numa vigília, eu quero estar. Se é no monte, eu quero estar. Aonde ele está, eu quero estar. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando eu olho para a palavra, eu busco água, eu busco fonte. Ele precisa saciar a minha sede. Nós não vivemos milagres extraordinários, irmãos, porque nós não temos sede disso. Porque se você tem sede, eu pergunto quanto tempo você ora por isso? Será que você já falou: eu vou ficar 7 dias de jejum total para que o Senhor salve 10 pessoas nesse culto? Bispo, 7 dias é demais. O seu e o meu Cristo ficou 40 dias. Mas nós não estamos dispostos a sacrificar para viver o sobrenatural. Nós queremos o evangelho que todo mundo quer, irmãos, e nós vamos receber o que todo mundo recebe. Pedro viveu o sobrenatural, porque de fato o coração dele pedia algo a mais. O coração dele já estava, desanimado com aquela vida. Se eu olhar para o contexto histórico, desculpa, Luane, estou fazendo você correndo aqui. Se eu olhar para o contexto histórico de Pedro, irmãos, o texto vai mostrar que a família de Zebedeu estava cansada. Apenas mais um culto, apenas mais um tempo de louvor, apenas levantar, respirar e trabalhar e voltar para casa, apenas saúde, é isso que esperamos? Logo nós não somos seguidores, nós somos a multidão que depois que vemos o milagre voltamos para casa. Os discípulos não voltam para casa, ele aguarda a próxima movimentação. Os discípulos não voltam para casa, ele aguarda a próxima direção. Aonde será o próximo lugar, Jesus? Aonde será a próxima vida? Aonde será o próximo milagre? Glória! Aleluia!
com aquilo que é de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia! Nós às vezes, irmão, nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos nos envolver. Hoje, com tantas pessoas frustradas com a igreja, não querem se envolver. Não, meu bispo, não, meu pastor, meu negócio é ficar aqui no banco. Eu só quero ouvir. Não. Jesus não chamou Pedro para ouvir. Jesus chamou Pedro para trabalhar. E ele já começou antes de ser listado. Jesus falou: pega o barco, eu quero o barco. Vá mais profundo. Aquilo que Pedro tinha serviu de palco para Jesus. Aleluia! O que é que você tem que pode servir de palco para Jesus? Será que a sua vida serve de palco para esse Cristo? Será que quando olham para nós, vê Cristo em cima do palco? A luz dele, o brilho dele, o cheiro dele, a palavra dele, o amor dele, a paciência dele. Porque quando olharam, irmãos, escute, quando olharam para o barco de Pedro, não enxergaram Pedro, enxergaram o mestre. Eita glória! Quando olharam para o barco, não se preocuparam com o cheiro de peixe, mas olharam para o mestre, porque a mensagem e o mensageiro era mais importante. Mas será que a minha vida serve de altar para esse Jesus? Aleluia!